No final do verão de 2007, um jovem adolescente inglês desapareceu depois de desembarcar de um trem que havia terminado na estação King's Cross, na cidade de Londres. À medida que a polícia reunia informações, a situação se tornava ainda mais intrigante, deixando a família com mais perguntas do que respostas sobre o que aconteceu com o menino de 14 anos. Hoje, em Dentro da Escuridão, o misterioso desaparecimento de Andrew Gosden. Andrew Paul Gosden nasceu de Kevin Glennis Gosden em 10 de julho de 1993 em Doncaster, South Yorkshire, Inglaterra. Em 2007, ele morava nos arredores de Doncaster e frequentava a escola secundária católica Macaulay, ostentando um registro de 100% de presença. Andrew era altamente inteligente, notoriamente talentoso em matemática e fazia parte de um programa patrocinado pelo governo destinado aos 5% melhores estudantes da escola. Ele parecia satisfeito com a vida, não havia problemas óbvios, como bullying ou qualquer tipo de doença mental. Na manhã de 14 de setembro, Andrew estava, de acordo com a família, aborrecido quando acordou. Por volta das 8h05, ele saiu de casa para pegar o ônibus para a escola, mas por algum motivo ele não viajou. Em vez disso, ele foi a um parque próximo e esperou lá até às 8h30, momento em que seus pais já teriam saído para o trabalho. Câmeras de segurança dos vizinhos de Gosden capturaram imagens do jovem adolescente voltando para casa. Andrew trocou o uniforme escolar, colocando seu blazer sobre uma cadeira em seu quarto e jogou sua camisa e calças na máquina de lavar. Ele vestiu roupas mais casuais, uma camiseta do Slipknot e jeans pretos. Vale ressaltar que ele usava um relógio no pulso esquerdo e usava óculos de prescrição. Ele levou consigo uma mochila com distintivos de muitas bandas de rock e metal, sua carteira, chaves e um console PSP, mas não levou o carregador. Acredita-se que ele não estava com casaco ou suéter quando saiu de casa. Após sua partida, ele retirou 200 libras de sua conta bancária e dirigiu-se à estação de trem local. Andrew comprou um bilhete só de ida para a estação King's Cross, em Londres. Enquanto isso, na escola, os funcionários descobriram que ele estava desaparecido e tentaram ligar para seus pais, mas um erro de discagem significou que eles tinham um número errado, e seu desaparecimento não foi notado até mais tarde naquele dia. Ao retornarem para casa naquela noite, nada parecia fora do comum. A família Gosden se sentou à mesa de jantar para comer, presumindo que Andrew estava jogando videogame no porão convertido ou talvez fazendo lição de casa em seu quarto. No entanto, quando perceberam que ele não estava lá, acreditaram que ele poderia ter saído com um amigo ou vizinho e perdido a noção do tempo. Às 19 horas daquela noite, após várias ligações telefônicas, os Gosden finalmente perceberam que algo não estava certo. Após serem informados da ausência de seu filho na escola, finalmente contataram a polícia. Kevin Gosden, juntamente com sua filha Charlotte, procurou nas áreas próximas, como a rota que Andrew normalmente fazia para a escola, mas não encontrou evidências. Depois de algumas discussões adicionais, a família pensou que se Andrew fosse viajar para algum lugar, seria Londres. A polícia estava ansiosa para procurar os distritos de Chislehurst e Sidcup, onde parentes moravam, mas a investigação não encontrou nada. Um funcionário que vendia bilhetes na estação ferroviária de Doncaster se lembrou de ter conversado com Gosden sobre a compra de um bilhete de volta por apenas 50 pence a mais do que o bilhete de ida, mas Andrew recusou, indicando que não tinha a intenção de voltar para casa. Ele embarcou no trem às 9h35 e testemunhas disseram às autoridades que ele estava sozinho. Uma mulher se lembrou de que ele parecia absorto em seu console de jogos e estava quieto durante a viagem. A última vez que Andrew Gosden foi visto foi às 11h25 do mesmo dia, quando ele entrou na estação King's Cross. Kevin Gosden disse que era bastante possível que Andrew tivesse viajado para encontrar amigos que conhecia em Londres e que Andrew conhecia excepcionalmente bem as rotas de transporte público, pois já tinha ido à cidade várias vezes, visitando museus e exposições. Dizia-se que ele era um navegador confiante em Londres. Havia suspeitas de que Andrew Gordon tinha viajado para Londres para encontrar alguém com quem tinha contato pela internet. Não havia evidências para respaldar essa teoria, pois ele não tinha um endereço de e-mail ou um computador em casa. Sua irmã tinha um laptop,
mas ela o havia comprado apenas 8 semanas antes. Os computadores da escola também foram verificados, mas isso, juntamente com o fato de que ele não tinha contas online, tornou essa teoria improvável. A especulação também cresceu de que ele poderia ter ido a um concerto de uma banda de metal da qual era fã, mas mesmo depois que a polícia descobriu alguns shows naquele dia, mais uma vez não houve evidências de que Andrew fosse fã dessas bandas respectivas. Curiosamente, o livro favorito de Andrew era The Fall and Rise of Reginald Perrin, de David Nobbs, no qual o personagem título forja sua própria morte para recomeçar a vida. A família Gosden ajudou a polícia da melhor maneira que pôde, distribuindo panfletos nas várias exposições e museus que Andrew havia visitado no passado. É especulado, embora não confirmado, que Glenys Gosden transferiu mais dinheiro para a conta bancária de Andrew, apenas por precaução. O dinheiro ficou intocado. A investigação não foi isenta de erros, no entanto. Inicialmente concentrados na família, as autoridades deixaram de adquirir mais imagens de câmeras de segurança, como imagens de ônibus em uma estação de metrô próxima. A filmagem de Andrew saindo da entrada de King's Cross foi encontrada apenas um mês após seu desaparecimento, e nesse momento, a maioria das filmagens havia sido excluída, e o rastro estava frio. Desde o desaparecimento do adolescente, várias visualizações não confirmadas foram relatadas à polícia. De acordo com o que puderam reunir, sua família acreditava que ele tinha ido à Pizza Hut na Oxford Street em Covent Garden naquele dia, mas as visualizações relatadas não foram investigadas. Em novembro de 2008, um homem anônimo entrou em contato com a polícia de Leominster, em Herefordshire, afirmando ter informações sobre o desaparecimento de Andrew Gosden. A linha do interfone estava em uso na época. Um policial eventualmente chegou para coletar detalhes, mas nesse momento o homem já havia saído. Houve posteriormente um apelo para que o homem entrasse em contato novamente, mas nada resultou disso. Em 2011, a família Gosden pagou por uma busca privada com sonar no rio Tâmisa e, embora não tenham encontrado evidências relacionadas a Andrew, encontraram outro corpo, o que Kevin Gosden disse em um podcast que esperava que trouxesse respostas para a família da vítima não identificada. Kevin também compareceu a um show da banda Muse, uma das bandas favoritas de Andrew, na esperança de encontrá-lo, mas não teve sucesso. Em 12 de setembro de 2017, foi lançado um novo apelo por informações pela polícia, na esperança de encontrar mais pistas. No 10º aniversário de seu desaparecimento, a organização Missing People tornou Andrew Gosden o rosto de sua campanha Encontre Toda Criança. Curiosamente, um menino de 16 anos chamado Alec Solelli, que também era um gênio da matemática, desapareceu 10 meses após Andrew e morava a cerca de 3 quilômetros da estação King's Cross. Especula-se que os casos possam estar relacionados. Até hoje, não se sabe o que aconteceu com Andrew Gosden. Desde 2007, muito pouco aconteceu em termos de investigação, e sua família continua em busca de respostas para suas perguntas. O que aconteceu com seu filho? Por que ele foi para Londres em primeiro lugar? Se ele estava se encontrando com alguém, como ele os contatou e organizou isso? Andrew ainda está vivo? Este caso é um dos mais famosos do Reino Unido, mas as dicas ou linhas de investigação diminuíram, e o destino de Andrew Gosden continua sendo um mistério.